Linho fino, a pele de Jesus, a sua carne que foi santa e fina, retorcido seu sofrimento, exposição de grande vergonha e dor pregado na cruz do Calvário. Linho fino retorcido, esse foi um dos critérios de Deus na confecção das vestes sacerdotais. Uma das exigências, usar um tecido nobre, que é o linho fino. Esse linho fino já mostrara, então, que no futuro o próprio Cristo estaria sendo como um linho fino retorcido. E no presente, no período do sacerdote, esse linho fino já estaria dando a cobertura espiritual do Mestre. Estamos na 9ª mensagem da série Vestes Sacerdotais e hoje nós vamos falar sobre essa veste tipificando Cristo e por que o Cristo se entregou na cruz do Calvário por nós. Mas vamos ler nosso texto base. Livro de Êxodos, capítulo 28. Versículo 6. E farão a estola sacerdotal de ouro e estofa azul, e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido. No próximo versículo, da mesma obra de ouro e estofa azul, e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido. A confecção exigida por Deus, tipificando o Mestre. Sim, o sacerdote já tinha essa cobertura através dessa veste. Mas porque o Cristo, ele teve que vir. Quando nós vemos na palavra, na oração, assim na terra como no céu, é porque tudo na terra já existia no céu. E assim como na terra nós congregamos e oferecemos a Deus tributos, louvores, honras e glórias, também no céu, antes do homem existir, os anjos o faziam. Os anjos congregavam e ofereciam a Deus tributos. Eles tinham a sua forma de tributar a Deus, de congregar para adorar a Deus. E eram milhares e milhares e milhares de anjos. Eram várias congregações. E esse tributo, ele era levado a Deus. Porque toda a burocracia que nós vivemos na terra, ela já veio do céu. É do mesmo modo. Havia então um tesoureiro. Havia então alguém que recolhia esse tributo e levava para oferecer a Deus. E assim Deus o recebia e ele guardava então em sua despensa real. Vamos dizer assim, este que era anjo, este que era o querubim ungido, este que foi criado por Deus para essa função, se chamava Lúcifer. Deus criou Lúcifer e deu a ele a autoridade perante todos os outros anjos. Ou seja, ele era o mediador entre os anjos e Deus. Ele passava colhendo todos os tributos e levando para Deus. E é por isso que nós conhecemos a palavra, que ele se encheu daqueles tributos, daquela glória, e ele começou a separar um pouco para si. Nós vamos falar aqui na palavra de Deus,
Vamos ler, né? Vamos ler aqui na Palavra de Deus a respeito desse assunto, que está no livro de Ezequiel. Olha o que aconteceu. Lúcifer, ele tinha toda uma túnica de pedras preciosas. Por isso que nas vestes de Arão, nas mensagens anteriores, em uma delas, nós falamos a respeito do quadrado de Arão que o protegia e que havia nela 12 pedras. Exatamente porque Lúcifer tinha essa proteção com pedras e era uma túnica inteira. E Deus mandara fazer um quadrado para o sacerdote. Veja as outras mensagens e você vai entender tudo. Então vamos voltar aqui. Olha bem como Deus fala de Lúcifer. Ezequiel, tu és o sinete da perfeição. O que é um sinete? Um sinete é uma chancela. O sinete é como um selo. O sinete é um instrumento que faz esse material, digamos, para carimbar algo. Porém, era algo muito, muito poderoso. Porque era a chancela de Deus, das coisas celestiais. Em outras versões fala o aferidor de medidas, ou seja, aquele que mede com precisão para que não haja nada, nem 1 centímetro, 1 milímetro, nada fora, mas que seja completamente fiel a Deus. Em outras versões fala a balança de precisão, que tem a mesma função de estar ali medindo, fazendo a medida correta do que é de Deus e do que é dos anjos. Naquela época, naquele tempo, na eternidade. Então, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Andavas no Éden, jardim de Deus. Pois antes do Éden, que Deus fez para o homem, havia já o Éden celestial. A terra, ela era de forma mineral. Os anjos vinham para adorar a Deus em suas congregações e Lúcifer, ele andava sobre as pedras e ele colhia dos anjos aquilo que os anjos produziam e levava para Deus em forma de tributo. E a palavra diz: tu eras querubim da guarda ungido, ele que guardava os tesouros de Deus. E te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E olha qual foi a iniquidade. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. Na multiplicação do comércio, ou seja, Lúcifer, ele cuidava dos tesouros reais. Então vamos abrir aqui um parêntese. A gente ouve muito que Lúcifer era músico, era o regente do céu. Não. Lúcifer tinha uma função muito, muito, muito acima disso. Ele era o mediador entre os anjos e Deus. Ele era o próprio sinete da perfeição, a chancela. Ele tinha toda a autoridade, ele tinha a chave dos céus e da terra. Ele era o mordomo. Vamos ver como que é tipificado Lúcifer como mordomo. Está no livro de Isaías, aqui no livro de Isaías, capítulo 22, fala sobre
o mordomo. É só ler a partir do versículo 15, quando ele tipifica aqui pelo administrador, concebe-na o mordomo e pergunta: o que tu tens aqui? Depois vocês leem para entender. Aqui está tipificando Lúcifer. E aqui está mostrando que Deus já dá a ele uma sentença. E é essa sentença que deixa ele muito enfurecido, porque o Deus tira dele toda a autoridade. E a palavra diz que ele envolve ele no invólucro e o lança sobre a terra. E a terra então passa a não ser mais como era. Ela fica enlutada pelo tempo que não podemos imaginar. Até que Deus vem e a forma no jardim e põe Adão e faz o homem. Mas essa é uma outra mensagem. Estamos falando antes disso. Mas olha só o que Deus fala para Lúcifer. Ele diz assim: naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Deus está falando no futuro. Deus está falando o que vai acontecer com ele. Vesti-lo-ei da túnica, da tua túnica. Olha Deus falando com Lúcifer. Vesti-lo-ei da tua túnica. Cingi-lo-ei com a tua faixa e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave de Davi. E ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Agora, presta atenção nisso aqui. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa do seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. De quem Deus está falando? Do próprio Jesus, que foi pendurado, que foi fincado como estaca. E até as taças e as garrafas, por quê? Porque após o Cristo, nós celebramos a Santa Ceia. Ele é o responsável. E Lúcifer fica, evidente, enfurecido. E ele passa então a estar na terra, sem saber quem é este que viria tomar seu lugar. Até que chega o dia que Jesus vem e é fincado na cruz do Calvário. E quando isso acontece, Deus, eles não percebem, mas Deus faz com que todos os demônios saiam de seus postos e ficam ali, naquele evento da cruz. E a palavra diz que dali Deus faz o seu pavilhão. Ali começa a guerra para Jesus tomar a chave das mãos de Lúcifer, porque ele estava reinando sobre a terra. E Jesus veio para acabar com isso. E aí Deus põe o quê? Um manto. Olha só o que o Salmo Messiânico, capítulo 18, versículo 11 fala: das trevas fiz um manto em que se ocultou escuridade das águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. E ali houve essa guerra, onde Jesus venceu Satanás, porque ele não era mais Lúcifer, ele passou a ser Satanás. Jesus o venceu. E para provar que Jesus venceu a morte, sabe o que aconteceu? Mateus descreve.
Capítulo 27, versículo 15. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Deus é tão maravilhoso, que Jesus, quando vence a morte, quando todo aquele tremor da terra, tudo aquilo acontece, os seres humanos que estavam ali, os homens, eles não conseguiram ver essa guerra porque era espiritual, Deus cobriu com o manto, mas eles viram os sepulcros se abrirem e os mortos ressuscitando. Alguns de seus santos vieram à vida para provar que, Jesus venceu a morte. E eles falam verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E aí, mais um texto para nós finalizarmos essa coisa linda. É quando fala ali em Isaías, no capítulo 63, versículo 3. Está falando do próprio Jesus. Vamos ler. O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. É por isso que Deus exigiu que as vestes dos sacerdotes fossem feitas de linho fino, retorcido, porque ela simbolizava a carne do Cristo e como ela foi moída com vergonha e dor por nossas vidas. E eles já tinham essa cobertura. Ao mesmo tempo que eles já tinham essa cobertura, eles já estavam tipificando, provando que lá no futuro, essa cobertura aqui não será mais necessária, porque o próprio Cristo, ele vai estar lá, como linho fino, retorcido, dando a vida por todos nós. Que Deus seja louvado. E eu finalizo emocionada, porque eu me lembro de minha mãe na fé, que me ensinou tudo isso, que tem me ensinado, é a minha professora, a minha amiga, a minha mãe na fé, doutora Raifa Samer. Eu agradeço a Deus por tê-la colocado em meu caminho, para que eu pudesse aprender e compartilhar com todos vocês. É muita bênção. Deus une pessoas no seu propósito. Deus seja louvado. Deus seja louvado.